Olá, família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Hoje vamos continuar com o nosso quadro Doutora Responde. E a pergunta que vamos responder hoje veio no Instagram do Lucas, aqui de Marília. O Lucas perguntou o seguinte: até que idade vai a adolescência? Como definir essa fase? Bom, Lucas, é o seguinte, a definição de adolescência é um período de transição após a infância e antes da idade adulta, que engloba uma série de mudanças físicas, biológicas, sociais, comportamentais. A Organização Mundial de Saúde considera como adolescência o período que vai desde os 10 até os 19 anos de idade. Isso tradicionalmente. Já vou explicar por quê. Aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que essa fase é entre os 12 e os 18 anos. Isso legalmente aqui pra gente. Nesse sentido, nós vemos que é uma fase longa, a princípio, e de duração assim imprecisa, não tem exatamente as medidas, começa tal momento, termina tal momento. Inclusive, em 2018 foi publicado um artigo muito interessante numa revista importante mundialmente que chama Lancet. Vou depois colocar a referência aqui para vocês, que discute o seguinte: um grupo de cientistas australianos, principalmente, eles colocam uma proposta de que a adolescência seja considerada dos 10 até os 24 anos de idade. Bastante tempo, não é verdade? O que os pesquisadores colocam é que, estendendo um pouco mais essa fase chamada adolescência, seria uma medida de seguridade para essas pessoas, como é uma fase aí de transição, entrada no mercado de trabalho, estudos, esse tipo de movimento, esse tipo de formação, seria uma maneira de garantir mais direitos a essas pessoas, de garantir que elas tivessem mais sobre uma proteção, sobre um maior cuidado. Por outro lado, tem uma discussão de que essa extensão da adolescência até os 24 anos seria uma maneira de infantilizar pessoas que, na verdade, já são adultos, o que é uma discussão também muito interessante. Chamando de adolescente, não chamando de adulto, daria uma sensação, uma impressão de que a pessoa tem menos responsabilidades, menos obrigações e que pode se comportar de uma maneira não considerada de adulto, porque ela ainda seria adolescente. Nós consideramos um período de mudanças importantes corporais, físicas, biológicas, essencialmente aí nesse sentido, que se chama puberdade. Daí sim, é uma fase que ela tem realmente mais alguns marcadores, a gente consegue definir um pouquinho melhor. Mas a puberdade seria mais as modificações físicas da adolescência, não englobando todos esses outros contextos sociais, comportamentais, que também o período de adolescência apresenta. A puberdade, então, seriam as mudanças mais físicas, e daí que são habitualmente definidas pela aquisição de características mais adultas, mudanças na forma corporal, a aquisição dos caracteres secundários sexuais, que a gente define, e na menina, por exemplo, o início da puberdade poderia ser marcado pelo aparecimento do broto mamário. A gente chama de telarque esse momento, que é o começo da formação das mamas, e que vai acontecer habitualmente entre a idade de 8 e 13 anos de idade. Na média, vai acontecer entre um pouquinho depois dos 9, um pouquinho antes dos 10 anos. A maioria das meninas tem a marcação aí nessa faixa etária. E daí, a partir desse momento, a gente espera que mais ou menos ela vai apresentar a primeira menstruação depois de 2 anos e meio. Para os meninos, o marcador do início da puberdade seria o aumento do volume testicular, o que vai acontecer lá um pouquinho depois dos 10 anos, um pouco antes dos 11, habitualmente entre a faixa etária de 9 e 14 anos. Novamente, assim, tem uma faixa extensa, de idade que pode ter essas mudanças, então é por isso que nessa idade a gente vê tantas diferenças. Alguns meninos, algumas meninas que são mais baixos, que têm um porte físico menor, mais parecido com o de criança, e também vemos meninos, meninas que já são maiores, que falamos mais desenvolvidos, já têm formas físicas mais perto de adulto. Não significa que um está adiantado, nem que um está atrasado, porque tem uma faixa de variedade aí em que isso tudo pode acontecer. Essa fase é muito importante ser acompanhada com o médico pediatra, sim, ainda,
para fazer o acompanhamento, se tá tudo ok, tá tudo dentro da normalidade, tá tudo indo tranquilamente. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui, que daí quem sabe traremos num próximo Doutora Responde aqui no canal. Curte a nossa página, compartilhe o vídeo para você continuar recebendo aí os nossos conteúdos. Obrigada e até breve!